Bom dia, professor. Vamos começar falando de PIB, professor. O Banco Central divulgou agora há pouco o IBCBR considerando uma prévia do PIB do Brasil. Neste mês, o índice subiu 0,34% em fevereiro na comparação de janeiro. O resultado ficou abaixo do que se esperavam ali os especialistas, que era de alta de 0,5% pelo segundo mês seguido. Em janeiro, o IBCBR recuou 0,99% e também frustrou as expectativas do mercado, né? Queria que você fizesse uma análise sobre esses números e também o PIB potencial do nosso país. Qual que é a sua opinião? Vamos começar um pouquinho sobre, desculpa se a gente vai entrar no economês meio chato aqui, né? Falando do PIB efetivo, que é esse que caiu 0,99 do IBCBR e subiu agora 0,34. Se você analisar os componentes que formam o PIB, eu sempre brinco e comparo com um avião. Se você pensar consumo, veja, a inflação está 12%, a taxa de juros está subindo, e essa inflação que o Brasil está sofrendo, a inflação de alimentos, de energia, como a gente sempre coloca aqui, é a pior inflação que impacta o mais pobre. E o mais pobre é o que tem a maior propensão marginal a consumir. Ou seja, mas você não come, você não viaja, você não usa gasolina? Não, você usa. Só que o que mais está subindo de preço por causa da guerra da Ucrânia, fertilizante, o preço de alimento, o preço do gás natural, o preço do etanol, que acompanha o preço do petróleo, etc., isso acaba impactando muito mais o pobre. Por quê? Porque 90% da cesta de bens dele é composto desses produtos, bens e serviços que estão subindo muito. Então você começa aí. O primeiro motor de crescimento ele está prejudicado. Segundo motor de crescimento, que é o investimento, formação bruta de capital. Como é que você quer fazer investimento, que é possível que ocorra? Estamos fazendo aqui uma análise educada. Como é que você pode achar que vai ter investimento no ano eleitoral? Portanto, não é questão de você preferir esse ou aquele candidato, é questão de você estar num risco, numa incerteza. Eu não sei quem vai ser o próximo presidente. Então, na medida do possível, eu faço investimentos apenas para recompor a depreciação acumulada. E outra, investimento depende negativamente da taxa de juros, que a taxa de juros está subindo. Se você pegar o terceiro motor, gasto do governo, vamos gastar. Só que quanto mais você gasta, é bem verdade, a taxa de juros está invertida. Mas se você gastar demais, porque você pensa o seguinte, olha, eu não vou estourar o teto de gasto. O teto de gasto já está estourado. Ele não está estourado de jure com as PECs que estamos querendo aprovar, mas de facto já está estourado. Então, para o ano de 2022, eu não tenho motor de crescimento. Então, essa discussão que vai ser 0,5 ou 0,7 ou 0,8 não faz mais a menor diferença. O PIB para 2022 vai ficar entre 0,5 a 0,8. Aí acaba ficando uma aposta de economista se chega, 0,7 ou 0,8, mas não faz a menor diferença, que o negócio já está dado. E outra, a guerra vai continuar, preço do fertilizante vai continuar alto e subindo, o preço do petróleo não está tão alto como estava por causa do Covid-19, mas o problema de todo aquele lockdown da China vai fazer com que o preço, um outro choque de oferta, bata e que vai fazer com que o mundo aumente cada vez mais as taxas de juros. Com o mundo crescendo menos, olha o meu quarto motor aí, exportação. Quer queira, quer não, apesar do meu câmbio melhorar de 4,6, ou seja, depreciar e acabar beliscando um pouco o 5 aí, veja, eu não dependo só de câmbio, eu dependo também da demanda dos outros países. Se os outros países entram em recessão e têm um crescimento menor, estou falando do PIB efetivo, o meu PIB efetivo fica depreciado. Agora, falando um pouco do PIB potencial, que é o que você me perguntou, Isa. PIB potencial, eu sempre falo o seguinte, é como se fosse a parede. Não dá, efetivamente, se a gente falar na prática, para o país crescer mais do que o PIB potencial. Estamos longe. Não é a questão disso agora. É questão de falar o que pode acontecer daqui 2, 3 ou 4 anos. PIB potencial significa o quê? Usando o modelo de Solow, Robert Solow, que ganhou o Prêmio Nobel da Economia, se não me engano, em 1987. Ele diz o seguinte, você precisa de duas coisas
para aumentar o teu PIB potencial? População economicamente ativa. No caso do Brasil, o IBGE falou que a minha população economicamente ativa não cresce mais que 0,3%. Então, essa transpiração eu não tenho. Formação bruta de capital. E aí, Solo fez a conta. Falou, olha, subiu 2%, estou aqui simplificando bastante, subiu 2% minha formação bruta de capital, subiu 2% minha população economicamente ativa, mas meu PIB potencial subiu 5%. Ele falou, não, peraí, está faltando alguma coisa. Que é o quê? Produtividade total dos fatores. O que é essa produtividade total dos fatores? É a produtividade do capital, ou seja, quanto melhor a minha educação, uma pessoa, ao invés de fazer, estou chutando aqui, brincando, ao invés de fazer um carro, faz 1,5 carro ou 2 carros, porque ele fica mais produtivo, e a produtividade do capital. Ou seja, será que eu tenho uma boa infraestrutura? Será que eu estou investindo em infraestrutura para aumentar a capacidade do meu PIB? Mas por que nós estamos falando isso? Porque pode acontecer como aconteceu de 2010 a 2020, em algum momento eu vou ter um crescimento grande. Pode acontecer. Meu PIB efetivo cresce 4% ou 5% lá na frente em algum ano. Só que aí nós estamos fadados, dado o meu PIB potencial, que daqui a pouco nós vamos mostrar a tabela, ao chamado voo da galinha. Por quê? Eu fechei o hiato do produto, bati no PIB potencial. Se eu tentar crescer mais do que... A gente estima que o PIB potencial não cresça mais do que 1,15% ao ano, se depois de crescer 5%, vamos subir que eu cresci 4 a 5%. Se eu tentar crescer mais ainda, isso gera uma inflação de demanda. Essa inflação de demanda ela vai ter que ser contornada com mais taxa de juros. Por isso que vem o termo que muita gente usa, o voo da galinha. Então, colocando aqui, é muito difícil que o Brasil cresça pelo menos 3% sustentavelmente nos próximos 10 anos. O que eu quero dizer, na média, 3% constante. Ele pode dar uma voada, mas depois ele cai. Ah, mas será que a gente tem dados? Aí eu pedi até para a Isa mostrar os dados, se você puder, Isa. Vamos pedir para colocar, professor. Isso. Já está separado. Isso. Tá aqui eu coloquei, são os dados que nós estamos vendo aqui, como é que se comporta os países. Por exemplo, você pega a China. De 1994 a 2014, a China investiu tudo isso, 8,8% do PIB, a China não vale porque ela é um bruta do outlier. Estados Unidos, 2,4%, aí você vê o Brasil que investiu 12% de 1994 a 2014. Essa mesma consultoria, ela faz um estudo de quanto o Brasil precisaria investir em infraestrutura, que é a minha formação bruta de capital, simplesmente para recuperar a depreciação acumulada. Veja, eu investi 2% do PIB. Eu precisaria investir 3,2% do PIB. Não é para melhorar a infraestrutura, é para manter a qualidade dela. Se eu quiser melhorar a segunda estimativa, eu teria que investir da ordem de 6,9% do PIB. E a hora que a gente continua olhando a tabela, nós estamos vendo que em 2019, 2015, nós investimos 1,92%. Não recuperamos nem a depreciação acumulada. Em 2019, 2020 e 2021, ou seja, de 2019 eu investi 1,88%, 2020 1,65% e 2021 1,73%. Ou seja, eu estou investindo quase que a metade do que eu preciso para manter a depreciação acumulada. Então, meu PIB potencial está cada vez pior. Aí você fala, tá, mas pelo formação bruta de capital, eu estou com um problema. Então, a minha produtividade total dos fatores pelo capital, pelo PIB potencial, ele tem um problema. O que dirá, por exemplo, se nós falarmos do PIB potencial ou da produtividade total dos fatores do trabalhador? Até peguei alguns dados aqui. Por exemplo, do Program for International Students Assessment. É uma prova estipulada pela OCDE entre crianças de até 15 anos de matemática, ciências e leitura.
E de 77 países, isso eles fazem a cada 3 anos, de 67 países, o Brasil pegou 69ª posição em matemática. Esse é o nível do nosso estudo. Ou seja, você já começa a ver que além de eu não ter produtividade do capital, dificilmente eu vou ter produtividade do trabalhador. Leitura. De 77 países, leitura, o Brasil pegou 57ª posição. E aí a OCDE faz bullying com a gente, né? Ele fala, para cada país, quanto tempo levaria para nós atingirmos o nível de uma Coreia do Sul? Pasmem, 260 anos. Assumindo que a gente continue nessa continuidade de educação, etc. Ciências, de 74 países, estamos em 64ª posição. Então, o que eu quero dizer? O meu PIB potencial, a minha produtividade total dos fatores, eu não tenho nem capital, que eu não estou investindo, e nem capital humano, que a produtividade do trabalhador só cai. Então, eu estou fadado a ter, eventualmente, um momento de alegria, bater na parede do PIB potencial, e isso acaba com que você tenha um voo da galinha. Como é que eu vou fazer isso? Tentar evitar mais investimento em educação? Não. O Brasil é um dos países que mais investe em educação em percentual do PIB. Só que ele investe errado, tirando o aspecto de corrupção, etc. Tal. Por quê? Veja, eu não sou expert em educação. Mas se você pegar os maiores países que investiram em educação, Singapura, Taiwan, Coreia do Sul, até mesmo Estados Unidos e Irlanda, eles investiram muito mais no ensino fundamental do que no ensino superior. E no Brasil a gente investe muito mais no ensino superior do que no fundamental. Meu Deus, não é melhor ensinar a criança a ler e escrever primeiro, antes de tentar colocá-lo na universidade? Eu tenho um budget. Ninguém está falando que não deve investir na universidade, mas talvez eu investindo muito mais e seguir o que aconteceu de correto nos outros países, investindo mais em ensino fundamental, seria o core. Só que isso dificilmente atrai voto, né? Porque se todo mundo percebe que é melhor investir no ensino fundamental, não é questão de mais dinheiro. Como eu falei, tem países como a Irlanda que investem menos do que eu. País como a China, tudo bem, é só Xangai, investe menos do que eu. Eu preciso investir mais. Quanto? Mais do que o mundo inteiro? Então não é questão de dinheiro. A alocação do dinheiro está sendo feita de forma errada. Está sendo feita para beneficiar a universidade. Só que nós estamos montando pessoas que não fizeram fundamental nem o ensino médio adequado. Então não conseguem seguir e aumentar a produtividade do trabalhador. Então são coisas que a gente precisa entender o seguinte: o Brasil e outros países precisam ter um plano de Estado. E eu não estou falando desse governo. Nós estamos trazendo o problema desde a década de 70. 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. É um problema que está longe. E outra, não é só a educação, como nós trouxemos aqui. A educação também é influenciada pelo saneamento básico. Saneamento básico, graças a Deus aprovamos o marco de saneamento básico aqui, mas na região norte, 90% não tem acesso ao saneamento básico. Então, como é que eu vou botar uma criança numa universidade se ela passou a infância dela até os 5 anos vivendo numa cidade, etc., sem saneamento básico? A plasticidade, dadas as doenças que ela teve, como diarreia, vômito, etc., tal, a plasticidade do cérebro dessa criança, ela fica prejudicada. Então, neurobiologicamente, a produtividade do trabalhador, quando não tem o saneamento básico, já fica prejudicado. Agora, eu queria ver algum candidato que tivesse um plano de Estado juntando educação, investimento e saneamento básico, justamente para aumentar o meu PIB potencial e não simplesmente falar o que a gente precisa é baixar a taxa de juros. Ora, a taxa de juros fica alta porque a inflação sobe. Como é que eu vou baixar a taxa de juros? Eu já ouvi muita gente falar, eu vou baixar a taxa de juros. Se você baixar a taxa de juros, qualquer candidato que valha, eu não compro mais título público. Se eu não compro mais título público, eu faço o quê? Eu vou para dólar. A taxa de juros está de acordo com a oferta e demanda de dinheiro e o risco que eu acho que é o risco fiscal.
Então tem algumas falácias que a gente ouve aí, inclusive tem uma outra que o Lula acabou de colocar, de que nós até abordamos isso, uma coisa de umas 2 semanas atrás, que é fazer uma moeda única para a América Latina. Meu Deus do céu. A zona do euro começou desde 46 com speech, com discurso de Winston Churchill, sem saber que iria fazer uma moeda única, que é a zona do euro, e mesmo assim eles não são uma área monetária ótima. Uma única política monetária não serve para todo mundo. Quanto tempo levaria para uma única política monetária servir para Venezuela, Argentina, Equador, Brasil, Chile, Colômbia e outros países da América Latina? Não sei se ele falou América Latina ou América do Sul. Então vamos botar México. Quanto tempo levaria para que todos os países tivessem um ciclo econômico semelhante, produtividade semelhante, em um que uma única política monetária fosse suficiente e atendesse todo mundo, porque eu vou ter que abrir mão da minha política cambial. Eu não vou ter mais o real. Eu vou ter um Mercosul, sei lá como é que a gente pode falar aí, dessa moeda. Então você tem umas propostas absurdas que eu ainda insisto. Muitos governantes continuam com plano de governo, mas plano de Estado, de país, poucos eu estou vendo.